Boa noite, queridos, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra com você que está em Isaías 43, do verso 1 ao 3, que diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Queridos, esse texto ele fala de presença de Deus, ele fala de escolha de Deus a nosso respeito, ele fala de sustento de Deus, de provisão de Deus. Ele fala de promessas de Deus, mas também ele fala de desafios, né? Então, este texto ele fala de triunfo, mas fala de peleja. Normalmente a gente não gosta muito de nem mesmo ouvir falar sobre peleja, sobre luta, sobre dificuldade. Mas a gente vê que neste texto fala sobre conquista, mas também fala sobre resistência. Conquistar é muito bom, resistir, às vezes nem tanto. Eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas aqui. O versículo 1 diz assim, que o Senhor nos criou, que o Senhor nos formou e que nós não devemos temer, porque Ele nos remiu, Ele nos chamou pelo nome e nós somos propriedade dele. Isso traz para a gente uma certa segurança, um certo conforto para viver neste mundo tão mal, nesse mundo às vezes de tantas dificuldades. Saber que existe um Deus que nos criou, que esse Deus nos fala não temas, e é interessante notar que essa frase não temas, ela aparece na Bíblia por 366 vezes. Ou seja, cada dia do ano tem o não temas para nós. Mesmo no ano bissexto tem mais um. O ano é 365 e às vezes 366 e nós temos um não temas para cada dia. E se Deus faz questão de, na sua palavra, repetir essa frase, faz questão de que essa frase seja repetida, é sinal de que o medo é possível, o temor é possível. E o medo pode destruir a nossa vida. Existem pessoas sendo destruídas pelo medo. Nós ouvimos no noticiário alguns dias atrás de um casal já de terceira idade que, de tanto ouvir de tudo que se está falando, ele se trancou em casa com a esposa e não admitia que a mesma saísse, e ele muito menos, não admitia que ninguém entrasse. E um dia sua esposa resolveu sair de casa e ele não queria, de maneira nenhuma. E ele chegou ao ponto de esfaquear a sua esposa. Ela morreu, ele cortou a borracha do gás, explodiu a sua casa, ele não morreu, foi hospitalizado. Isso tudo por causa do medo, do terror. E se porventura você está vivendo um momento de medo, a palavra de Deus para você é o seguinte: Ele te criou e Ele te diz para você não ter medo. Vão existir desafios, ameaças, vão, mas os desafios e as ameaças, elas não podem nos vencer, não pode nos deter, não pode nos aprisionar. E aí o versículo diz que Ele nos remiu, nos resgatou, nos livrou. Chamou-nos pelo nome e nós somos propriedade dele. Isso é confortável, não é verdade? Agora, quando você vai para o versículo 2, você vê assim, olha: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É algo motivador, é algo que renova a nossa fé, saber que Deus vai estar conosco. Se enfrentarmos a correnteza de um rio, eles não nos submergirão.
Se passarmos por águas tempestuosas, elas não nos destruirão. Se passarmos pelo fogo, nós não vamos ser queimados pelo fogo. Mas é o seguinte, quando a gente fala se, é uma coisa. Agora o texto não diz se. O texto diz o seguinte, quando passares. Então a gente entende com isso que passar pela água, passar pelo fogo, passar pela luta, pela dificuldade, enfrentar o desafio, não é opcional na vida do ser humano. Nós vamos ter que passar pela luta, nós vamos ter que passar pela dificuldade. E queira Deus nos dê graça, que Deus nos dê graça para passar. Porque quando passamos por isso tudo é sinal de que isso ficou para trás e nós passamos. E temos a possibilidade de olhar para trás e ver que fomos vitoriosos e triunfamos sobre as lutas e as dificuldades. Estamos vivendo dias de muita luta, de muito terror, de muita apreensão. E a gente vive um misto de muita fé e de nenhuma fé. Tem dia que a gente se levanta renovado. De repente a gente ouve uma palavra, a gente orou meia-noite ou às 3 da manhã, sei lá que horas, e a gente começa o dia, sabe, feliz da vida e dizendo assim, eu vou vencer, Deus vai abrir uma porta, nós vamos ter esse problema solucionado, Deus vai operar um milagre. Mas tem dia também que o contrário acontece, você se levanta e a vontade que você tem é de que não tivesse acordado, para não pensar, que continuasse dormindo, sei lá, por uns 2 meses, quem sabe, para você ver o que aconteceu quando acordasse. Mas isso não é possível. A luta não é opcional. O desafio não é opcional. O passar pelo vale ou pelo deserto não é opcional. Então isso me faz entender o seguinte, que conquistar é maravilhoso. Que conquistar é algo abençoador quando você conquista, seja pelas suas próprias forças ou pelo fato de você ter orado e Deus ter derramado uma bênção, um milagre sobre a sua vida. Conquistar é maravilhoso, mas resistir é indispensável. E nós estamos num tempo de resistir. Resistir vai criar músculos espirituais. Perseverar na oração e na fé neste tempo vai criar em nós experiências. E nós vamos passar por esta luta, nós vamos passar por esse desafio. E nós vamos ter histórias para contar. Se chegarmos na outra geração, teremos histórias para contar de como vencemos este grande desafio. Deus está conosco. Ele vai passar pelos rios conosco. Se nós chegarmos a sermos levados ao fogo, Ele não deixará a chama nos queimar. Deus te abençoe, Deus te prospere e que a gente vença essa batalha em nome de Jesus.